Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo da Detor e Chorel, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui nesse dia, nesse domingo, onde estamos aqui, nesse momento, acabamos de estudar, de analisar aqui o nosso livro da campanha Tempo de Milagres. E hoje estamos no primeiro dia da quinta e última semana desse livro. Então, você que tem crido, você que tem acompanhado aí, com certeza eu creio que Deus já tem nos dado provas de que está conosco, honrando a nossa fé em Cristo e as nossas atitudes de fé. Hoje, exatamente, estou passando aqui para deixar com vocês a mensagem do dia de hoje, cujo tema é o seguinte: milagres acontecem quando a fé se transforma em atitudes. Fé se transformando em atitudes. Não adianta, amados irmãos e irmãs, nós pensarmos em Deus, crer que Ele existe, porque a Bíblia diz que o início de tudo é isso. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele exista. Mas não é suficiente crer que Deus existe, saber que Ele existe. Saber que Deus existe, todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe disso. Porém, Deus sempre fez e continua a fazer na terra coisas inefáveis, que não tem como nem se explicar direito, através de homens e mulheres que resolveram, que decidiram andar por fé. A questão não é apenas crer, mas o que mais pesa nisso tudo é crermos e andarmos um caminho de obediência por fé. Aleluia! A verdadeira fé se move e é ativa. A verdadeira fé não é aquela que a pessoa acredita, mas fica parado esperando um estalo mágico para as coisas acontecerem. A verdadeira fé, ela se move, ela é ativa, né? Nós podemos ler em Tiago, capítulo 2, o versículo 8, Tiago 2 e 18, que diz: mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Então, não basta acreditarmos e ficarmos esperando. Nós precisamos nos mover em direção àquilo que nós acreditamos. Precisamos sair do nosso lugar, mostrar para o Senhor que estamos crendo, mas estamos agindo também. Não basta apenas crer. Precisamos agir, precisamos fazer algo da nossa parte, né? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. É um texto que nos diz que a fé sem as obras é morta e vice-versa. As obras também sem fé, porque tem pessoas que têm muitas obras, porém não é uma pessoa que demonstra fé. Atitudes de fé. Então, tanto uma quanto a outra é neutra, se as duas não estiverem juntas, fé e obras, né? A fé bíblica nunca é apenas interior ou silenciosa. A fé bíblica verdadeira, ela é algo que nasce no interior, nasce lá dentro. Porém, ela se exterioriza quando nós resolvemos nos mover
resolvemos andar em direção àquilo que nós estamos acreditando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós encontramos uma referência bíblica muito lida, muito falada e a mais poderosa em relação à fé, que está em Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 1 em diante. Deixa eu ler aqui o versículo 1 e o 2. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Como eu vou ter certeza de algo que eu só espero ainda que aconteça? Como eu vou ter provas de algo que ainda não vi? Isso é fé. Certeza de coisas que espero que vai acontecer. Por exemplo, Davi, ao enfrentar Golias, a palavra do Senhor nos diz que ele pega uma pedra lisa do ribeiro, põe no alforje de pastor, e ao invés de correr de medo do gigante, ele corre em direção ao gigante. Fé, como eu já disse aos irmãos, é crer e caminhar em direção àquilo que eu creio. Aleluia. Davi coloca a pedra na funda, começa a rodear a funda para atirar a pedra, mas corre em direção ao problema, em direção ao gigante. E quando ele solta a pedra, Deus controla a situação para que a pedra atinja a fronte do gigante, um espaço pequeno, aberto que tinha no capacete que o gigante usava para guerrear. E é certa a sua queda. Então, é certeza de coisa que ainda não existe, de coisa que ainda não se vê, e é prova daquilo que se não vê, né? Certeza de coisas que eu espero acontecer e prova daquilo que eu ainda não vejo. Se eu tenho esse nível de fé, o Senhor encaminha a pedra para ela acertar onde precisa. Glória a Deus por isso. Versículo 2: foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Glória a Deus. E aqui o texto vai nos narrar, vai nos falar de vários personagens antigos da Bíblia que alcançaram esse bom testemunho pelo ato de caminharem por fé, Nos fala de Abraão, nos fala de Jacó, nos fala de Isaac, nos fala de muitos que por fé alcançaram bom testemunho. Testemunho de quem? Será que essa fé que esses antigos personagens da Bíblia viveram, alcançaram, é uma fé que é testemunhada por outros homens? Não, é uma fé que o próprio Deus testifica dessas pessoas. Faça, viva a tua vida de forma que Deus testifique de você, de forma que o próprio Deus um dia fale para alguém de você, do quanto você creu, do quanto você agiu, caminhou com Ele por fé. Aleluia. Você crê em algo, você precisa de algo, caminhe em direção àquilo, crendo que é seu, crendo que vai acontecer, e Deus dará testemunho da sua fé. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos alguns exemplos bíblicos
de pessoas que viveram milagres extraordinários, mas eles precisaram caminhar por essa fé, né? Temos o exemplo do paralítico, né? O paralítico que recebeu a sua cura só foi curado quando ele se levantou ao comando de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 2, versículos 11 e 12. Jesus falou para ele: levanta, toma a tua cama e anda. E ele, ao ouvir isso, levantou-se. Anos e anos da vida travado ali, acamado, deitado, impedido de andar entre as pessoas. Mas a partir de uma palavra que ele ouviu do Mestre, ele se levantou, tomou a sua cama e andou, coisa que ele nunca tinha conseguido fazer. Hoje a palavra do Senhor para a tua vida é: levanta, toma o teu leito. O leito fala do lugar onde você está estagnado, o lugar que você está parado, às vezes olhando para a caminhada, olhando para a estrada, sem coragem de prosseguir, olhando para o obstáculo, olhando para a dificuldade, dizendo: não adianta, eu não posso romper com isso. O paralítico por si também não podia, mas quando Jesus fala para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda, ele levantou. Ah, pastor, mas ele levantou porque Jesus liberou poder na hora para curar ele. Não, ele levantou porque acreditou. Quando ele tomou a atitude de querer se levantar, aí o poder de Deus entrou em ação. Por isso ele foi curado. Amém? Glória a Deus. Nós temos também, pessoas, outros milagres, enfim, que a Bíblia nos narra. Aqueles 10 leprosos vieram até Jesus, todos com o mesmo problema, e Jesus falou para eles: vão e mostrem-se, no plural, vão e mostrem-se ao sacerdote. Para que se mostrar ao sacerdote? Porque a palavra do sacerdote é que determinou que eles vivessem excluídos da sociedade por causa da lepra. E a palavra do sacerdote iria inseri-los de volta na sociedade, ia dar autorização para que eles voltassem a viver em sociedade. Vocês estão limpos de agora em diante. E então eles caminharam em direção ao sacerdote para se mostrarem. Algum deles estava curado quando saiu da presença de Jesus para ir em direção ao sacerdote? Não, nenhum. Porém, foram curados indo no caminho. Então, saia da tua posição, saia do teu lugar, viva, caminhe um caminho por fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te anime nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça a tua alma nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça o teu coração, a tua mente, o teu intelecto nesse dia, através dessa palavra. E você venha conseguir romper barreiras, situações que às vezes prendem a tua vida espiritual, prendem a tua vida emocional, prendem a tua vida sentimental, prendem a tua vida financeira também. Que o Espírito Santo de Deus venha colocar em você hoje essa determinação de andar o caminho da fé, não mais ficar parado, não mais estar no leito, não mais estar com a lepra,
mas andando o caminho da cura, andando o caminho da libertação. Porque Deus não nos chamou para estarmos ainda aprisionados, mas Ele nos chamou da prisão para a liberdade. Ele nos chamou da morte para a vida. Glória a Jesus. Há momentos em que Deus espera uma resposta prática da nossa parte. Por exemplo, perdoar, pedir ajuda, tentar de novo, se levantar do chão, atitudes, obras, coisas que nós temos a condição de fazer. E Deus muitas vezes está lá, com todo o poder na mão, para poder usar, porém está esperando atitudes como essa. Atitude de conseguir perdoar, pedir o perdão, pedir ajuda, tentar de novo. Já tentei tantas vezes e não deu certo, já vi tantos tentando e não conseguiram. Tente mais uma vez, levante-se do chão mais uma vez. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe conduz os passos. Cabe a nós, cabe a você, cabe a mim traçar os meus planos, traçar os meus caminhos, o que eu quero. Quando cheguei aqui, vamos falar um pouco de mim, da minha fé agora. Quando cheguei aqui, que assumi a AD Torixoréu, olhava para essas paredes, olhava para esse templo e queria, almejava, desejava, passei a pedir a Deus nas minhas orações condição para reformar, para pintar, para deixar bonito de novo. Para quê? Para que a cidade, para que o povo dele que congrega aqui, para que a cidade, os que estão lá fora também, vissem que há um Deus que cuida desse lugar. E aqui está, a igreja está pintada, está reformada, aleluia. As caixas de som não estavam boas, não estavam produzindo um som de qualidade. Os microfones que tínhamos não eram microfones de qualidade. Fui atrás, sonhei com isso, fui atrás, adquiri. Isso aqui é um testemunho que estou passando, nem todos os irmãos estavam aqui na quinta-feira quando eu relatei sobre isso. Fiz a compra de novas caixas de som com potência, com qualidade, para ser uma coisa mais gostosa de se ouvir. Novo microfone de primeira linha, qualidade profissional, R$ 9.900. O valor que assumimos de dívida ao adquirirmos esses equipamentos. Porém, quando estava aqui, no dia em que eu estava aqui, instalando, montando, regulando, testando, exatamente nesse momento, meu telefone te chama, toca e eu atendo. Alguém me ligando e perguntando se eu havia feito a compra. Eu disse sim, eu fiz a compra, estou devendo agora 15 boletos de R$ 569. E ele falou: durma em paz, esquece esses boletos, deixa comigo, eu vou pagar essa dívida para o Senhor. E para a glória de Deus, irmãos, recebemos essa oferta. O Senhor providenciou na reta final, depois que tomamos a atitude de fazer, o Senhor entra com a provisão, o Senhor entra com o milagre. Então não desista, não pare, não desanime, levante-se, toma o teu leito, ou seja, toma o lugar que está te prendendo, toma aquilo que está te prendendo e vai, aleluia, porque Deus está na fita de largar, na fita de chegada. Deus está na linha de chegada.
com a taça na mão, com o troféu na mão, com a medalha na mão para entregar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro exemplo grandioso, Pedro só experimentou andar sobre as águas quando saiu do barco. Estava ele e mais 11 dentro do barco. Só Pedro acreditou. Mas mesmo se ele tivesse acreditado e não saísse do barco para pisar na água, teríamos hoje esse milagre relatado de um homem que andou sobre as águas, homem comum, como eu e você somos. Só teve como ele andar sobre as águas se ele pisasse nas águas. Então creia, mas também faça a tua parte. Faça uma ação de fé. Entre, caminhe em direção ao seu objetivo. Aleluia! E eu tenho certeza que o poder de Deus se manifestará para que aquilo que você traz lá dentro, aquilo que você sonha na tua mente, que está guardado no teu coração, ao ser colocado para fora, Deus se encarregará de fazer com que o impossível aconteça. Glória a Jesus por isso. Agir pela fé é declarar Deus digno de confiança. Agir por fé, irmãos, é uma declaração nossa a Deus de que Ele é digno de confiança. Senhor, eu ainda não tenho, eu ainda não posso, mas eu vou fazer, eu vou caminhar até lá. Aleluia! E o Senhor, no meio do caminho ou no final desse caminho, vai me provar que é poderoso, vai me provar que é vivo e que está comigo. Aleluia! Se o teu projeto, se o teu sonho se encaixa com o projeto, com o sonho de Deus, então Ele fará com que o final desse caminho, com que o final desse sonho se torne realidade, em nome do Senhor Jesus. Deus honra a obediência que nasce da fé. Se nós temos fé e agimos por fé, obviamente nós nos colocamos num caminho de obediência àquele que pode fazer o que nós não podemos. E Deus honra isso, né? E a palavra do Senhor é o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, de sermos pessoas boas, tanto para com o nosso próximo, quanto para com o nosso Deus e com a sua obra aqui na terra. Fazer o bem, alinhar nossos pensamentos, nossos objetivos com os pensamentos de Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, no tempo certo, colheremos, se não nos desanimarmos. Não cabe ao cristão desanimar. Não cabe ao cristão soltar as mãos do arado. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, ou seja, se dispõe a fazer, se dispõe a trabalhar, se dispõe a andar com Deus, e depois tira as mãos do arado e olha para trás, não é digno do Senhor. Deus não se alegra com ele. Amém? Glória a Jesus. Ao crermos em algo, falamos daquilo. Se cremos, falamos. Se falamos, caminhamos em direção àquilo. Observe, se crermos em algo, falamos daquilo. Se falamos, caminhamos em direção àquilo. E o final fica a cargo de Deus, a realização
Por quê? Porque Deus honra nossas atitudes de fé. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma breve oração também com você para encerrarmos aqui. Esta é a palavra de hoje, do nosso livro Tempo de Milagres. Estamos já na última semana desse livro. E então, no nome do Senhor Jesus, você que está comigo aqui nesse vídeo, que está acompanhando, feche teus olhos agora, eleve o teu pensamento ao Senhor e creia que essa oração que eu vou estar fazendo através desta filmagem é como se eu estivesse presente, ministrando sobre a tua vida. Pai de poder e eternidade, Senhor, Criador dos céus e da terra, é no nome de Jesus Cristo, que através, ó Deus, deste vídeo, através desta ministração gravada, Pai, eu venho sim colocar as minhas mãos, ministrar sobre a vida deste irmão, desta irmã que está assistindo, ó Deus, através do celular, seja de que forma que for. Em nome do Senhor Jesus, alcance, meu Deus, este coração, alcance, meu Deus, essa mente, pelo Teu Espírito, nosso companheiro, nosso ajudador. Pai, em nome de Jesus, leve este irmão, esta irmã, a levantar-se, aleluia, levantar-se, não apenas levantar, mas também tomar o leito, glória a Deus. Tomar o leito fala de sair, deixar a posição que está impedindo, é a posição de impedimento, a posição de ser pequeno, de não conseguir, de não estar ao alcance, aleluia, em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, entra com providência nesta casa, entra com providência nesta família, entra com providência neste casamento, entra com providência neste emprego, nesta empresa, nesta propriedade que os teus filhos possuam, e em nome do Senhor Jesus, ó Pai, onde não havia, onde não tinha, passe a ter, onde não havia, passe a haver alguma coisa. Pela fé, em nome de Jesus, eu decreto, eu determino, ó Deus, eu ministro a bênção do Senhor, levantando esta vida em nome do Senhor Jesus, para viver coisas extraordinárias, para viver um tempo de milagres na presença do Senhor, não só agora, mas para todo sempre, e eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe onde você colocar as mãos, o Senhor seja contigo, te abençoe, te prospere, te dê paz e saúde, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.